Olá, meninas tentantes, gravidinhas e mamães. Eu vim contar um pouco pra vocês da minha história. Uma amiga chamada Solange Madalena me incentivou a fazer meu diário de gravidez e o meu esposo também. Eu estou com 7 semanas e 4 dias e eu descobri de uma maneira assim que foi... Eu não esperava, então eu tô muito feliz. Eu vou contar um pouquinho desde o início. Quando eu era adolescente, eu sofria muito com cólicas, eu desmaiava de muita dor. E a minha mãe sempre falou pra mim que era uma coisa normal. E ela nunca deixou eu procurar um médico. Assim, não, quando você crescer, quando você tiver seu primeiro filho, isso tudo vai passar. Não se preocupa. Só que eu marquei uma consulta escondida e o meu médico me passou ultrassom na época e descobriu que eu tinha vários policísticos. E durante 2 anos eu tomei um anticoncepcional, ele indicou, e depois de 2 anos eu parei e pedi um outro porque aquele me fazia muito mal, me dava enjoo e eu não me sentia bem com ele. Eu comecei a tomar um outro. E eu tomei mais ou menos durante 6 anos esse anticoncepcional. E ele falou pra mim que depois dos 2 anos que eu tomasse, eu não teria mais cistos, que o anticoncepcional, ele fazia os cistos pararem, né? Não teria mais. E eu acreditei. Eu tomei 6 anos e eu me casei, eu tenho 1 ano e 3 meses de casada. E no início do ano eu parei de tomar anticoncepcional. O meu esposo me pedia muito um filho e a minha mãe queria muito neto, os meus sogros também. Ah, eu quero um netinho, eu quero um netinho. E a gente decidiu que ia ter um filho. E eu fui ao médico e pedi pra ele me passar exames pra saber como é que estava a minha saúde, porque eu queria engravidar. E o que ele me falou foi o seguinte: olha, você tem quanto de peso? Ah, eu tenho tanto, eu tava bem acima do peso. E eu aconselho você, ele falando pra mim, a emagrecer antes de ter o seu filho, porque você corre risco de ter diabetes gestacional, colesterol gestacional, parto prematuro. Ele falou muita coisa que me deixou assim muito assustada. Eu, gente, se eu tiver um filho agora, eu não vou viver. O meu filho não vai viver. Eu fiquei assustada mesmo. E eu pedi o exame, a lista de exames pra ele, e ele falou, não, você tem que emagrecer e tal, não me passou nada. E eu estava realmente acima do peso, mas eu tenho muita dificuldade para emagrecer. Eu como, me alimento bem, saudável, eu não frequento fast food, aqui em casa a gente não come doce, a gente não come fritura, a gente é muito saudável, a gente vive na salada. E o meu problema é falta de exercício. Eu não fazia exercício, eu ficava o dia inteiro em casa e acabava não fazendo nada, e eu não tinha como perder o peso. E então eu decidi que eu não ia ter filho. Eu já tinha tentado com meu esposo, já tinha tentado de mais ou menos março até julho e eu não tinha engravidado. E eu falei, não, tem alguma coisa errada e eu vou procurar um médico. E foi onde eu procurei esse médico, pedi os exames e ele não passou. Eu falei, não, será que eu tenho ovário policístico ainda? Pode ser que tenha voltado, então eu vou dar um jeito nisso. E eu deixei pra lá, eu parei de tentar, eu falei, não, julho, a gente tentou esse mês, não foi, então eu vou parar de pensar em gravidez, eu não quero mais saber, eu vou fazer minha matrícula na faculdade, eu vou voltar a estudar, porque eu tinha trancado minha matrícula em 2011. Eu vou voltar a estudar e daqui a 4 anos, se eu não puder ter filho, eu tiver me formado, eu estiver trabalhando, eu vejo um tratamento, né? Eu faço um tratamento para tentar engravidar, o que for. E eu esqueci, a gente começou a prevenir. E em julho, no final de julho,
No meio de julho eu tive um sangramento anormal. Durou mais ou menos 20 dias. Foi um sangramento constante. Ele não acabava, não tinha sinais de que ia parar, que ia diminuir. E eu fiquei muito assustada com isso e eu procurei um médico que atendia por ordem de chegada. Eu já estava me sentindo mal, eu já comecei a ficar fraca, tonta devido à perda de sangue. Eu fui muito longe atrás desse médico e ele me passou um remédio para tomar durante 10 dias para parar o sangramento. Ele falou: você toma esse remédio 10 dias e mais ou menos depois de 3 dias você vai ter a sua menstruação durante 7 dias. Depois vai ficar normal. E faz uma ultra pra gente ver por que você teve esse sangramento. E ele me passou vários exames de sangue, glicose, tudo direitinho, prolactina, tudo. E no exame de sangue deu tudo normal. Minha saúde tava ótima e tá até hoje. Então, eu acredito que aquele meu médico lá, que eu fui primeiro, me viu acima do peso e pensou: nossa, essa pessoa deve estar comendo muito açúcar, muita gordura, né? Então ela não pode ter um filho. E não era bem isso, a minha saúde tá perfeita, graças a Deus. Então, eu fiz a ultrassonografia e deu lá que eu tava com ovários policísticos, eu tinha muitos cistos. E aí eu levei a ultrassonografia pro médico. E eu me lembro que ele falou que a menstruação ia voltar depois de 3 dias e voltou. No dia 17 de agosto. E ele falou assim: olha, você tá no seu 2º dia dessa menstruação, né? Era mais ou menos dia 19. Eu vou te passar uma injeção, você vai tomar todo mês pra você, pra acabar com esses cistos, né? Aí eu falei pra ele assim: eu me sinto muito mal tomando anticoncepcional, eu não queria tomar nada. Ele: não, você tem que tomar. Vai ter que tomar porque você tem cisto, o seu ciclo vai ficar assim, desregulado, então a gente vai colocar um anticoncepcional pra você e você não vai sentir mais isso que você teve esse mês. Eu tá. Então, dia 17 de agosto eu tive, não podia mais tomar a injeção porque já era 19, já tinha passado 2 dias. E eu tive que esperar até o mês seguinte. O que acontece? Eu tô esperando até hoje. Passou agosto, passou setembro, passou outubro, nada aconteceu. Mais ou menos eu comecei a pensar nisso, né, poxa, eu tenho vários policísticos, será que eu vou ter que tomar anticoncepcional pra sempre? Toda vez que eu parar eu vou ter sangramento, eu vou ter que ir para o hospital, eu vou ter que fazer ultrassonografia, eu nunca vou poder parar de tomar anticoncepcional para engravidar. Se for assim, então eu nunca vou poder ter filho. Porque toda vez que eu tenho um ovário policístico eu tenho que tomar anticoncepcional, não dá. Aí eu tava na cozinha, mais ou menos no final de setembro, iniciozinho de outubro, pensando assim: poxa, conversando, né, com Deus e falando: será que um dia eu vou poder ter um filho, meu Deus? Porque a gente vê aí, eu quero tanto ser mãe, eu não quero só ter um filho, eu quero ser mãe, é diferente, é um sentimento diferente. Eu fiquei pensando: será que um dia eu vou poder gerar um filho? A gente vê tantos casos aí de mulheres que não merecem ter um filho, que fazem aborto, que abandonam, jogam o filho no meio do mato, recém-nascido com placenta e tudo, e é picado por formiga, vai para o hospital. E eu vejo essas coisas jogadas no lixo e eu fico assim: nossa, é incrível, né? As pessoas têm facilidade para ter um filho e não dão valor. E a gente tenta e que tá cheio de amor para dar e carinho e não consegue. E eu falando: será, se for, me ajuda um dia, meu Deus, a ter um filho, porque eu não gostaria de passar por isso, de tentar pra sempre e nunca conseguir ter um filho. Eu acho que pra mim ia ser uma experiência assim muito triste. Por mais que a gente tenha a possibilidade de adotar, não é a mesma coisa. Eu queria ter dentro de mim uma criança. Então eu
pensei muito assim, né? Eu tava na cozinha fazendo almoço e pensando. E aconteceu que o meu esposo tinha uma viagem pra fazer a trabalho e eu falei pra ele, não, vai que eu não vou com você não. Eu vou passar o final de semana com a minha mãe, a gente vai sair, a gente vai se distrair. E aconteceu isso. No dia 10 de outubro, eu fui pra casa da minha mãe, era uma sexta-feira. E a minha mãe tinha combinado comigo de ir até a feira da gestante e bebê, lá no Rio Centro, aqui no Rio de Janeiro, que ia ter a feira lá. E o meu padrasto, como ia ganhar o netinho dele, ele queria comprar umas coisinhas pra filha, né? Roupinha, fralda, que lá é mais barato, então ele queria comprar lá. Aí eu falei, não, eu vou com vocês, né? Porque até eu fico sabendo que vende lá quanto que é, porque um dia, se eu tiver um filho, eu já até posso frequentar essas feiras, né? Ela, tá bom então você vai com a gente. E a gente foi no sábado, e o meu padrasto comprou bastante coisa pro netinho dele, comprou fralda, e ele na fila até falou comigo, se você quiser comprar. Aí eu, não, eu não vou ter filho ainda, eu não tô grávida, então eu não preciso disso ainda. E a gente passou em várias lojinhas lá dentro que tinham umas roupinhas bem baratinhas, e minha mãe falou assim, não, eu vou levar pra você também, porque você vai ter filho logo, e a gente já tem roupinha pra você. Eu, não mãe, não leva, porque eu não sei quando eu vou engravidar, e se eu não tiver? Como é que vai ser? Eu vou ficar com essas roupinhas? Não, a gente leva a roupinha pra você. Eu vou mostrar o que foi que ela comprou. Isso tudo aqui minha mãe comprou na feira. Não tinha como segurar minha mãe. Tem body, tem calça, tem manta, tem até toalha de banho. Falei, não, eu vou comprar pra você, eu vou guardar e o dia que você estiver grávida eu te dou. Tá. Então se você quiser comprar, compra, né? Eu vou. Não ia ficar discutindo com a minha mãe no meio da feira. Ela comprou um monte de coisa. E a gente foi pra casa. E no domingo, eu combinei com ela que domingo eu viria pra casa. E eu tava sentindo muita cólica. Já na sexta-feira, no sábado, no domingo eu tava sentindo assim umas pontadas fortes. E eu falei pra ela assim, mãe, eu acho que eu vou ficar menstruada porque eu tô sentindo muita cólica. Ela falou, não, então quando chegar o seu período fértil você tenta ter um filho. Eu, não mãe, eu não posso tentar ter filho agora porque eu tô na faculdade, não tem como. E ela, não tem problema, a gente dá um jeito. Eu, não mãe, calma, espera que uma hora vai acontecer. E eu tava sentindo muita dor. Eu me lembro que antes de ir embora no domingo eu fui ao banheiro e eu vi um sangramento pequeno, né? Eu falei, tá pra chegar, né? Que bom, porque o último foi dia 17 de agosto, a gente já tá em 12 de outubro, já tem muito tempo, então eu vou esperar, né, pra ver o que vai acontecer. Aí eu coloquei o absorvente e vim pra casa. Cheguei em casa, não tinha nada. Não, deve vir amanhã então, né, porque foi um aviso. No dia seguinte, não tinha nada. E eu me lembro que eu fiquei com a menstruação atrasada, antes de descobrir que estava grávida, 42 dias. Com 2 dias de atraso eu fiz um teste de gravidez de farmácia, deu negativo. Com 22 dias de atraso eu fiz outro teste que deu negativo. Então eu já sabia, não, eu não tô grávida, porque isso que tá vindo agora é a menstruação, eu já sabia que eu não tava grávida. E eu fiquei esperando e não veio, então eu comecei a sentir os sintomas piorarem. Eu comecei a sentir essas cólicas cada vez mais fortes, eu sentia dor de barriga, o sono, eu comecei a perder hora pra ir pra faculdade. Teve um dia que eu acordei, era pra ter acordado às 5h30 da manhã, que é o horário que eu levanto pra ir, que eu tenho que estar às 7h30 lá. Eu acordei 9 horas da manhã, pensando que era 5h30. Nossa, não era assim, eu só queria ficar deitada. E os meus seios começaram a ficar doloridos, tomar banho me incomodava, a passar toalha, e não, isso não tá normal. E eu falei com meu esposo, tem alguma coisa diferente comigo. Ele, não, eu vou comprar um teste de gravidez pra você. Eu falei, mas eu não tô grávida, porque eu fiz o teste com 22 dias e eu não tava, eu não tô. Deve ser a menstruação vindo, ou eu tô muito doente ou eu vou ficar menstruada. Ele, não, você tá grávida.
Eu falei, não, eu não tô grávida, amor, não tô. Ele, você tá grávida. Aí eu, tá, então compra o teste que eu faço. Aí eu me lembro que a gente foi com os meus sogros numa pizzaria, num rodízio, que eles queriam comemorar uma conquista que eles tiveram na vida deles, e a gente acabou que ia comer uma pizza aqui. Eles, não, vamos no shopping, a gente vai lá no rodízio. Eu, tá, e a gente foi, e eu tava com uma vontade incrível de comer pizza. Aí eu me lembro que eu cheguei na pizzaria, comecei a ver as pizzas e eu comecei a ficar enjoada. Não, eu olhava aquela... E eu queria comer pizza, só que eu começava a ver aquelas pizzas passando e eu... Ah, não sei o que eu tô fazendo aqui. Aí eu sentei, eu comi umas 5, 6 fatias de pizza e quando chegou a garçonete perguntando se eu queria, colocou aquela pizza assim na minha cara. Aí veio aquele cheiro de queijo, eu tive um enjoo tão grande, que eu pensei que fosse ali mesmo acontecer. Não posso mais ficar aqui. Eu quase levantei e fui pra outro lugar, porque eu tava muito enjoada. Eu falei, não, tem alguma coisa acontecendo. Ou eu tô muito doente ou eu tô grávida. Porque eu não tô normal, eu não sou assim. E eu tinha um sono, eu tava lá sentada e eu queria dormir, encostar a cabeça e deitar. E eu só vivia assim. Então... O meu esposo já tinha comprado o teste antes, ele tava com um teste na mochila e me deu, né? Na cabeça dele eu tinha que ir lá no banheiro do shopping e fazer o teste lá. Só que como é que eu vou fazer o teste no banheiro do shopping, né? Aí eu liguei pro teste, era um teste até da Confirme que dá pra fazer em qualquer hora do dia. Eu não dei importância, falei, amanhã de manhã quando eu acordar eu pego o primeiro xixi do dia e faço. Não tava nem aí, porque pra mim eu não tava grávida, a gente tava prevenindo, não como deveria, mas a gente tava prevenindo. A gente tava fazendo uma tabelinha com camisinha e no final não deu em nada, né? Não deu certo. E eu vim pra casa, dormi, acordei no dia seguinte, fui lá, coloquei o palitinho lá no potinho. Aí sentei lá do lado, fiquei lá com sono, esperando. Aí coloquei lá, e subiu a lista, o palitinho ficou todo rosa. Eu, pronto, vai dar negativo de novo, porque das 2 últimas vezes que eu fiz, ficou assim, depois subiu uma lista vermelha. Aí apareceu uma lista vermelha, ó, viu, tá negativo de novo. Eu tô falando pra esse pessoal que eu não tô grávida, e fica todo mundo falando que eu tô grávida. Aí eu tô lá olhando, de repente, o que aparece? A segunda lista. Não tava muito forte, mas tava lá. Aí eu olhei, eu esfreguei o olho, eu não acredito, eu tô dormindo, não é verdade. Esse teste tá com defeito. Pra mim era tudo menos eu estar grávida. Aí eu olhei aquilo, eu não sabia se eu ficava feliz, se eu ficava emocionada, se eu chorava, se eu ria, se eu ficava desesperada, se eu ficava com medo. Foi uma mistura de emoções que eu nunca senti na minha vida. É uma sensação que não dá pra explicar, é só vivendo mesmo pra saber. Dependendo do momento da vida que você tá, é uma emoção muito grande. E se você espera, é incrível. E eu tava olhando aquele palitinho, eu não acredito. Aí eu peguei, eu enxuguei. Não é possível que isso tá positivo. Não é, será que eu fui ouvida? Será que eu vou ser mãe? Não é verdade isso, não é possível. E eu não sabia o que fazer. Meu marido tava dormindo, eu tava ali no banheiro chorando, rindo, tudo. E eu falei, não, eu tenho que desabafar não, eu tenho que compartilhar isso, porque eu vou explodir aqui. Eu fui correndo lá, esfreguei ele, acorda homem, eu tô grávida. E ele, aqui ó, você tá grávida. Aí foi aquela emoção, ele quase chorando, aí me abraçando, beijando a barriga. Ele, não, eu sabia que você estava grávida, você tá vendo só. Ele ficou muito emocionado porque ele queria muito um filho já há bastante tempo. E eu falei, olha só o que a gente fez, a gente fabricou um bebê. E agora, o que a gente vai fazer?
Ele, não, a gente vai cuidar, a gente vai amar, a gente vai criar, ué. É o que a gente vai fazer. Agora você se preocupa com isso. Vai no médico, marca uma consulta e a gente vai ter o nosso bebezinho. Tá bom, né? Então, vamos lá, né? Aí eu já tinha marcado a consulta uns 3 dias antes com outro médico pra ver por que eu não tava menstruando, né? E eu fiquei o dia inteiro com aquilo na cabeça, esse teste tá com defeito, é um falso positivo. Eu pesquisei falso positivo na internet, eu vi que é uma coisa comum, que acontece com muita gente, e eu não é, isso é de mentira, não tá acontecendo. E eu tava sentindo os sintomas de gravidez, eu tava com sono, eu sentia de vez em quando enjoo, cheiro de café, eu não podia sentir em casa porque eu ficava super enjoada. Café pra mim é a pior coisa do mundo, eu sentir cheiro de café, às vezes de manhã meus vizinhos fazem café aqui no corredor, fica com aquele cheiro de café, eu saio, sinto aquele cheiro, nossa, como dá um enjoo, é uma coisa incrível. E eu comecei a ficar muito enjoada com café e sono, eu não sei, eu comecei a ficar na dúvida. Isso, quando eu descobri esse primeiro teste, era dia 1º de novembro. E minha consulta estava marcada para o dia 4 ainda, então era muito tempo. E eu fiquei o dia 1º, o dia 2, quando foi no dia 3 eu falei, vai comprar outro teste porque eu vou fazer outro. Eu não vou ficar com essa dúvida se o teste estava com defeito ou se estava bom e eu tô grávida mesmo. E ele foi lá e comprou. Ele falou, não vou comprar nada, você vai fazer o exame do beta-HCG e a gente vai saber o que você tem. Não, por favor, me ajuda, tira essa dúvida da minha cabeça. Eu quero saber se o teste estava com defeito, vai lá e compra outro. Ele foi e comprou. E aí de tarde, não foi nem com o primeiro, ele chegou da farmácia, eu já saí rasgando tudo e fui pro banheiro. Bebi água e fui pro banheiro. Aí deu um positivo mais forte ainda, 2 listrinhas, as duas com o mesmo tom. Eu tô mais grávida ainda, porque 3 dias atrás, no dia 1º, deu aquela lista fraca, agora já tá assim forte, então tá evoluindo. Aí eu vi que aquilo era de verdade mesmo, eu tava grávida. E no dia 4 eu fui ao médico, falei com ele o que eu tava sentindo e disse que os 2 testes deram positivo, só que a minha menstruação foi em agosto. Ele falou, nossa, mas demorou, né, a dar positivo, porque pelo seu tempo, né, de menstruação, você tem muito tempo de gravidez já. É estranho, porque eu comecei a sentir os sintomas há pouco tempo. Mas eu já tenho bastante tempo que foi minha última menstruação. Aí ele passou o beta-HCG e passou a ultrassonografia. E o meu beta deu 9.694, se eu não me engano. E nossa, já tenho muito tempo, porque tá 9.000. O normal que eu vejo aí das meninas com 4 semanas é 700 e pouco, 1.000, 2.000 no máximo. O meu tava 9. Nossa, eu tenho bastante tempo já, como é que eu não percebi isso antes? Eu tinha que ter me cuidado mais, porque vai que eu preciso tomar alguma coisa, né? E no dia que eu descobri, no dia 1º, eu já comecei a tomar o ácido fólico. O médico até perguntou, você tá tomando ácido fólico? Eu descobri no dia 1º, no dia 1º mesmo, já comecei a tomar o ácido fólico. Ele, que bom, então. E eu fiz no dia 13 de novembro eu fui fazer a ultrassonografia. E eu descobri que eu estava com só 5 semanas. 5 semanas. E a minha menstruação veio no último dia 17 de agosto. Até a médica da ultrassonografia perguntou, você teve antes dela fazer a ultra, ela perguntou, a sua última menstruação foi dia 17 de agosto mesmo? Eu, foi. E essa é a sua primeira ultra? Ela, nossa, vamos ver, né, porque já tem bastante tempo, já era pra você ter feito. Pois é, mas eu só descobri agora, eu fiz o teste com 2 dias e 22 dias, não deu nada, só foi acusar a gravidez com 38 dias. E ela começou a fazer a ultra e só viu o saco gestacional e pequenininho. E ela falou assim, não, você tem 5 semanas só. Você teve uma ovulação tardia. Você menstruou em agosto, mas a sua ovulação foi bem depois, porque você só tem 5 semanas.
aí eu pensei, nossa, eu não sabia que existia ovulação tardia. Pra mim, a ovulação era 13, 14 dias depois que acabava a menstruação. Então, não tinha como eu ter menstruação em setembro ou outubro, o que fosse, se eu não tive menstruação. E aconteceu isso, que eu tive a ovulação tardia, eu tava grávida de 5 semanas. Só que eu não consegui ver nada, porque já era muito recente ainda. E eu voltei ao médico, e até ele viu o beta-HCG que eu então tinha mostrado a ele. E ele falou, nossa, mas deu alto, né? Mas aí na ovulação só tem 5 semanas. Ele, pois é. Mas daqui a 2 ou 3 semanas você repete a ultra pra gente ver como é que tá. E é normal com 5 semanas não aparecer nada, né? Porque é recente ainda, mas com 7 você já vai ver alguma coisa. E aí eu vou fazer no dia 2 de dezembro, com 8 semanas. E eu vou ver como é que tá. Mas eu tô muito feliz com a minha gravidez. Eu tô com 7 semanas e 4 dias, como eu já falei. A gente tá planejando muita coisa, a minha família tá muito feliz, os meus amigos, o meu esposo, a gente está radiante com essa notícia. É uma novidade, né? É uma novidade gostosa. A gente nunca tinha sentido isso antes, né? É muito bom. É uma experiência. E eu quero deixar mensagem para quem está tentando, não desiste, porque olha só o que aconteceu comigo, né? Eu não esperava que fosse acontecer e eu não acreditei quando eu descobri. Então não desiste, tenta, não se liga em período fértil, porque às vezes não vai acontecer quando você acha que vai acontecer. Vai acontecer quando tem que acontecer, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem ver a minha outra sonografia de 5 semanas, eu coloquei no vídeo anterior. Tá aí, e no dia 2, quando eu fizer a de 7 semanas, eu coloco pra vocês verem, tá bom? Espero que tenham gostado, um beijinho, tchau, tchau!